Transtorno do espectro autista é o tema do programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar aqui de autismo. Não é autismo, é autismo, que é o transtorno do espectro autista, que é representado normalmente pela sigla TEA. E nós vamos tratar desse assunto com dois convidados aqui. O Marcelo Oliveira, que é presidente da ONG NAIA, uma ONG especializada em autismo. E também com o Thiago Abreu, que é jornalista, ele se classifica como autista. Então os dois estão aqui, muito obrigado pela presença. De lá, com a camisa da ONG, eu imagino, o Marcelo Oliveira. Obrigado, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Professor, obrigado pelo convite, pelo espaço. A gente sempre fica muito grato quando a gente tem espaço para falar dos nossos filhos. E o Thiago Abreu, jornalista e escritor também, daqui a pouquinho nós vamos falar do livro dele. Thiago Abreu, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, professor Daniel, é um prazer estar aqui, falar sobre autismo, que é um tema importantíssimo, ainda mais, sobretudo nesse mês, né, que é o mês da conscientização do autismo. Então a gente vai ter muita coisa para conversar, dialogar sobre isso aqui hoje. Tá bom, você preside a ONG NAIA. O que significa NAIA? Núcleo de Arte e Inclusão do Autista. Nós temos terapias que têm afinidade com a cultura. Nós temos terapeutas profissionais de saúde, então a gente usa saúde para capacitar os autistas para produzirem cultura. E o ganho desse ONG, processo... então, se destina, ela é para autista, mas focada em cultura. A gente não consegue produzir cultura sem saúde. No NAIA isso é junto, né? E aí o ganho todo que o autista tem é nesse processo que vai trabalhar socialização, contato visual, contato físico, tempo de espera. Mas há uma mútua implicação entre fazer arte e melhorar, digamos, os transtornos? O processo de capacitação para produzir cultura, ele vai envolver diretamente o aprender a lidar com o outro, o aprender a impactar o outro, e a comunicação é intrínseca aí. Então, não tem como fazer cultura sem trabalhar a socialização, que é um dos pontos mais difíceis do autismo. Ok, é nesse sentido, Thiago, que se faz digamos assim, a arte com profissionais de saúde trabalhando a arte com autista? Como é que relaciona tudo isso? Olha, a abordagem do Marcelo ela faz todo sentido quando a gente pensa o próprio autismo, né? Que essa definição, transtorno do espectro do autismo, é uma condição do neurodesenvolvimento que envolve dois domínios: comunicação, né, interação social e comportamentos repetitivos. Quando a gente fala sobre cultura, sobre essas expressões artísticas que o próprio NAIA desenvolve, né, as questões comunicativas são um ponto muito central. Então, quando a gente geralmente debate autismo, discute autismo, a gente fala muito sobre intervenções no campo da saúde, no campo da educação. E o NAIA, trazendo essa abordagem no contexto da arte, da cultura, acaba dialogando, né, com essa própria proposta do autismo, das intervenções, mas ao mesmo tempo levando para um outro âmbito e trazendo a comunicação, que eu acho que é um ponto que a gente não discute muito quando a gente pensa sobre autismo. Como é que seria a definição de autista? O autismo, né, como eu falei, tem essa questão de ser uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, não se torna autista, se nasce autista. Ela envolve uma dificuldade com a interação social. Então a gente está falando sobre uma dificuldade de construir e manter amizades. Essa dificuldade de comunicação ela pode se manifestar até no contexto da fala. Então a gente tem uma grande parte de pessoas autistas que não desenvolvem a fala oral. Então são pessoas que a gente chama de não verbais ou não falantes. E aí elas, para se comunicar, precisam de algum sistema de comunicação alternativa, troca de figuras ou alguma coisa do tipo. E na parte de comportamentos repetitivos e restritos, nós temos aquilo que alguns chamam de estereotipias ou estinhas, que são comportamentos repetitivos. Então, é uma coisa muito comum entre crianças autistas terem o chamado flapping, as mãozinhas de dinossauro. Existe também uma tendência a rituais, né, a costumes assim muito rígidos, uma dificuldade para lidar com mudanças, com frustrações.
Então esses são os dois grandes domínios sobre o autismo, e a pessoa autista, então, é a pessoa que se enquadra dentro desse diagnóstico. Ah, ok. E a ONG NAIA foi criada quando? Desde quando ela existe? A gente, eu e minha esposa, a gente milita na causa desde 2016. Né? A gente fez o primeiro musical com autistas em 2016, mas o NAIA oficialmente foi criado em janeiro de 2019. A gente já vai para o 6º musical esse ano, que é o nosso maior projeto anual. Então o foco principal é a música? O nosso musical é teatral. Então é um musical no teatro. Tem enredo, tem falas, todas as falas interpretadas por autistas, todas as músicas cantadas por autistas. Tá, e musical que envolve atuação, né, atuação e voz, música, instrumentação. Tudo isso colabora, digamos assim, no desenvolvimento do autista, ou isso é apenas uma distração? Todo o processo, ele é terapêutico, todo o processo colabora. Mas eu gosto muito de usar o exemplo de que o autista que consegue subir num palco, se apresentar, interpretar, cantar e se apresentar para 800 pessoas, para 1000 pessoas, qual que é a dificuldade que esse autista vai ter de fazer uma entrevista de emprego? Então, tem inúmeros ganhos. É uma forma também, então, de demonstrar, digamos assim, a capacidade emancipativa do autista. Demonstrar que eles são capazes, quebrar paradigmas, né? A gente quer fugir desses estereótipos. A sociedade tem um apego a estereótipos de que o autista ou é muito comprometido ou é superdotado, e o espectro é muito maior do que isso, e a gente precisa conscientizar a sociedade de toda a possibilidade do espectro. E a gente mostra isso no palco. No palco sobem não verbais, sobem verbais, sobem nível de suporte 1, 2, 3. Né? Então o público está sendo conscientizado ao vivo. Ali. Tá, e você, Thiago, participa da ONG? Não, eu não participo da ONG, mas conheço o trabalho do NAIA já tem bastante tempo. Eu entrei, de certa forma, com o meu primeiro contato com o tema autismo em 2013. Então, quando o Marcelo, né, entrou nesse meio, eu meio que conheci outras pessoas aqui do ativismo do autismo em Goiás. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, porque o que se falava sobre autismo em Goiânia em 2013 e o que se fala hoje, mais de 10 anos depois, é totalmente diferente, né? A pauta do autismo ganhou uma popularidade muito maior. Algumas pessoas até ficam até um pouco temerosas com isso, elas ficam se perguntando por que a gente fala tanto sobre autismo, mas um dos pontos mais importantes é que hoje em dia a gente se discute muito mais sobre autismo, traz muito mais informação. O autismo, ele é um tema que está popularizado entre as pessoas. Várias vezes eu já estava andando assim num parque ou algum local público e eu via alguém conversando, e aconteceu várias vezes de ouvir as pessoas falando sobre autismo, discutindo sobre autismo. Olha, eu tenho um parente, um familiar, nesses últimos 10 anos eu tive familiares, primos, né, diagnosticados com autismo, que a gente percebia traços desde a infância, mas não tinha um nome. Então, nós vimos essa discussão avançar muito, e aqui em Goiânia, especificamente, eu acho que o NAIA trouxe essa visão do ponto de vista da arte, que é uma perspectiva que eu, que já morei em outros estados, não vejo muito nos movimentos de autismo, né? A gente muitas vezes tem um foco muito excessivo pensando em atendimento médico, né, em questões de intervenção, e no contexto do autismo, quando a gente fala sobre a vida, sobre a perspectiva, né, das pessoas autistas, das pessoas que têm esse diagnóstico estão em comunidade. Como se dá o diagnóstico do autista? Porque é possível a pessoa estar vivendo assim sem saber que ela é autista? Com certeza é possível, né? A questão, assim, o que separa uma pessoa que não tem o diagnóstico de autismo de uma pessoa que tem, né? Porque as pessoas talvez podem ter um olhar um pouco leigo, pensando assim que as características do autismo são exclusivas. Elas não são. Os traços do autismo, essas características que a gente descreve, estão na população. Tanto é que muitas vezes alguém pode falar assim, porque eu tenho o diagnóstico de autismo e eu faço isso. E a pessoa para e pensa assim, mas eu também faço isso, então será que eu sou autista? Qual que é a diferença? É que esses traços que estão em toda a população de uma forma geral, no contexto do autismo há um acúmulo dessas características, e o acúmulo dessas características fazem com que essa pessoa tenha prejuízos na sua qualidade de vida. Então, quando a gente pensa nesses dois domínios que eu falei, né, dificuldade de interação social e movimentos repetitivos, isso interfere na relação com a família, na relação do trabalho, no desenvolvimento de vínculos amorosos, na autonomia. E aí, como o autismo é considerado uma deficiência, quando a gente fala sobre deficiência, um ponto muito importante é sobre a autonomia. Se essa pessoa não consegue desenvolver seus vínculos, desenvolver habilidades
conseguir um trabalho, conseguir ter uma vida autônoma, como é que vai ser o futuro, né? Então, é essa que é a grande diferença. E acontece, então, quando a gente pensa sobre o autismo, sobre as características do autismo, que existem níveis. Então, a definição mais recente que a gente tem do autismo desses últimos 10 anos, que é a definição do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria Americana, que é de 2013, define o autismo em 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Qual é a diferença entre esses níveis? É a quantidade de suporte, de apoio que essa pessoa vai ter. Então, existem casos, por exemplo, que são nível 3 e nível 2, que as dificuldades relacionadas ao autismo são muito pronunciadas. Então, se você tem uma criança de 2, 3 anos que não fala, o pai e a mãe percebem que tem alguma coisa ali. Mas se a gente está falando do nível 1, que é uma pessoa que no ambiente da escola sempre passou por uma pessoa estranha, uma pessoa talvez que para os outros é apenas desagradável, mas essa pessoa cresceu, atingiu a vida adulta, às vezes conseguiu um relacionamento, um trabalho, mas sempre foi taxada de estranha, essa pessoa pode passar a vida inteira sem um diagnóstico. Isso é muito comum. Tem gente recebendo diagnóstico de autismo depois dos 40, 50, 60 anos, então é uma realidade cada vez mais comum. Entendi. Olha, vamos fazer um pequeno intervalo e já vamos voltar. Tem muita coisa para perguntar aqui para o Marcelo Oliveira e para o Thiago Abreu sobre autismo. E também vamos falar aqui do livro do Thiago Abreu. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da nossa emissora PUC TV Goiás e também nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, no X. Estamos lá sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Lá você pode curtir o nosso programa, curtir as nossas postagens, né, e sugerir temas e convidados para debater aqui com a gente. Hoje estamos falando de autismo com os nossos ilustres convidados aqui, representantes da área, o Marcelo Oliveira e o Thiago Abreu, né? Então, vamos começar com o Marcelo agora. Tá, Marcelo? A ONG NAIA. NAIA é uma sigla, apesar de parecer ser um nome, né? Mas é uma sigla. Você já falou aqui para nós. O que é? Como é que é o nome? Núcleo de Arte e Inclusão do Autista. Núcleo de Arte e Inclusão do Artista. Autista. Depois, autista. Eu falei artista, autista. Isso. No Instagram deve ser NAIA Autismo. Sim. Né? Que é @NAIA Autismo. É o endereço lá no Instagram. Depois nós vamos falar como o pessoal pode entrar em contato com a associação e tal, mas nesse momento eu quero saber o seguinte: como funciona o custeio e a manutenção dessa ONG? No começo a gente funcionava com uma espécie de vaquinha entre os pais. Quem conseguia contribuir ajudava, quem não conseguia, né, participava da mesma forma. E a gente, por alguns anos, a gente funcionou só com terapeutas voluntários. Né? Em determinado momento o trabalho cresceu e a gente viu a necessidade de aumentar as vagas. A demanda do autismo é muito grande, muita gente pedindo para participar. E todos nós somos pais, essa demanda, essa fila de espera incomoda muito a gente. E a gente foi criando mecanismos para manter a instituição. Né? O primeiro deles foi a confecção de camiseta, caneca, chaveiro, souvenirs de autismo, para a gente comercializar e reverter essa renda para pagar os terapeutas. E, paralelamente, a gente traçou um caminho de fazer contatos políticos para tentar emendas parlamentares. Então já tem alguns anos que a gente recebe emendas parlamentares municipais aqui de Goiânia e administra para manter os nossos trabalhos. É aquelas emendas impositivas. Emendas impositivas municipais. E aí você tem conseguido sempre de um mesmo político ou de vários políticos? Tem um político que me manda todos os anos. Todo ano você tem conseguido? Desde quando você ganha? Tem um todo ano. Desde que a gente fez o primeiro contato, nunca largou a mão da gente. Vai falar o nome do político. Sabrina Garcês, vereadora Sabrina Garcês. O primo dela tem a idade dela e... ela tem parente que é autista. Um dos primeiros integrantes do NAIA foi o Maurício, que é primo dela, tem a idade dela. E eles cresceram juntos e ele foi diagnosticado... Mas ela também pertence à ONG? Não. Não, ela só apoia mesmo. Ela só apoia. E digamos, o Maurício, é uma benfeitora. Maurício foi diagnosticado depois dos 20, acho que ele foi diagnosticado com 21, né?
Claro que depende da boa vontade da vereadora, mas o dinheiro é dinheiro público, então é dinheiro de todos nós. Dinheiro então, público. É dinheiro que todos nós estamos ajudando lá, não tem problema. É só essa constância de ajudar todos os anos é que deixa a gente grato. E a gente recebeu de outros vereadores, né? Lucas Quitão, William Veloso, Júnior Bocão. E esses shows que você realiza não cobra ingresso, não? O acesso é público? É gratuito? Nos shows a gente sempre pede uma contribuição, porque as emendas parlamentares que a gente recebe hoje não banca todo o projeto, principalmente o espetáculo, né? Aluguel de equipamento de som hoje é muito caro, né? Figurino é muito caro, produzir um espetáculo dessa envergadura é muito caro, tendo em vista que os nossos espetáculos, a gente pode encarar a terapia como produção. O espetáculo não acontece sem a terapia. Então, quando você imaginar que o espetáculo tem um ano inteiro de preparação para uma exibição, então o custo não se dilui numa temporada igual a outros espetáculos. A gente faz uma apresentação e não praticamente continua. O que se arrecada para esse espetáculo vai no próprio espetáculo. Vai no próprio espetáculo. Porque não Mas dilui. você falou de terapeutas, que tipo de terapeutas trabalham lá? Psicólogos? Nós temos musicoterapeutas, o eixo do trabalho é a musicoterapia. Nós temos arteterapeutas. Nós temos o psicomotricista, que trabalha a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina. Isso é primordial para o desempenho dos autistas no palco, interpretando. E esse ano a gente realizou um sonho e a gente colocou na grade, porque a gente sempre teve teatro-terapia nos meses que antecediam o musical. Agora nós temos na grade regular a teatro-terapia e a dança-terapia. Tá. Todos profissionais de saúde. E a sua qualificação nesse meio todo? Você trabalha também como terapeuta? Não, eu sou presidente da instituição, eu faço a administração, Então toda você essa parte... não tem função de empregado na ONG? Não, eu sou o presidente, não pode ter função de empregado. Não pode? Não pode. Por lei é proibido o presidente ser remunerado. Sim, ele não pode ser remunerado como presidente, mas como empregado ele poderia ser. Isso é um ponto que eu concordo com o senhor, professor, mas é engraçado, na sociedade moralmente como não é empregado, aceito. não como empregado presidente, mas como empregado terapeuta, fazendo algum tipo de terapia. Se você fosse médico, fazendo tratamento médico. Eu não sou terapeuta. Entendeu? Você não é terapeuta, tá. Vamos aqui então para o Thiago Abreu. Thiago, você escreveu o livro aqui, O que é Neurodiversidade? O que é isso? O que é neurodiversidade? Vou mostrar o livro aqui. Neurodiversidade é um termo que faz referência tanto a um conceito quanto a um movimento social relacionado ao autismo, mas que vai além disso, que pensa que existe uma pluralidade neurocognitiva da população humana, ou seja, todos nós temos uma forma específica de agir, de pensar, e que isso representa uma diversidade dentro da nossa sociedade. É claro que essa diversidade pode trazer desafios. Quando a gente fala sobre as dificuldades do autismo, né, isso traz outro aspecto. Mas também existem aspectos sobre o autismo que fazem parte da nossa sociedade, que isso é valioso, de certa forma. Você falava em algum momento aqui, acho que em off, sobre a diversidade cognitiva. O que significa isso, diversidade cognitiva? Então, a diversidade neurocognitiva, isso faz uma referência a essa pluralidade que existe no contexto do autismo, das outras condições como TDAH, dislexia, etc. E também faz referência à virada da neurociência na década de 1990, né? Então, as explicações, por exemplo, sobre o autismo passaram de uma visão psicanalítica que se tinha antes, depois passou por uma visão biológica, e nos anos 90 a neurociência começou a ganhar um status muito relevante que estava, de certa forma, ali desbancando a psicoterapia. Então é nesse contexto que as pessoas começam a falar numa tal neurodiversidade. É um termo que tem esse pezinho, então, numa discussão até psicológica, mas também tem uma implicação política e sociológica, dialoga com muitas áreas. A palavra neurodiversidade supõe uma diversidade neurológica. Mas você fala de neurocognitividade, digamos assim. Estou inventando a palavra, agora que você falou neurocognitivo, né? E eu estou acrescentando o DAD aí. Neurocognitividade. É perfeitamente possível você ver que existem níveis cognitivos na população, independentemente de elas serem autistas ou ter outros tipos, né, de transtorno, como se diz. Isso abrange toda essa diversidade, digamos assim, essa expressão visa atingir toda essa diversidade, né? Você chega em determinada região do país, você vê que as pessoas, de um modo geral, têm um nível cognitivo melhor do que em outro nível.
em outra região, dado o nível de escolaridade, sei lá, de formação ou de informação que as pessoas recebem. E então isso não tem fator biológico, não é fator genético, não é porque a pessoa nasceu com algum transtorno, mas durante o seu processo de desenvolvimento, depois que nasceu, as pessoas não tiveram oportunidades numa região que em outras regiões as pessoas tiveram. Poderia se aplicar esse conceito também, essas situações? A ideia de neurodiversidade, ela está muito mais próxima àquilo que a gente chama de biodiversidade, de falar sobre a riqueza que existe dentro, por exemplo, né, quando a gente fala que o Brasil é um país muito biodiverso, nós estamos falando sobre a pluralidade que existe dentro do país e o quanto que isso se relaciona com fauna, flora. Então, a neurodiversidade, como ela foi criada nos anos 90, ela tem mais essa pretensão de reconhecer essa diferença do que necessariamente classificar. É claro que como ela surge no braço do movimento social do autismo, existe uma necessidade por parte do público, das pessoas que participam desse movimento social, de entender as classificações dentro disso, né? Então, quem é neurodivergente? Então, o autista é uma pessoa com TDAH, dislexia, são essas condições que elas são medicamente classificáveis, mas a ideia de neurodiversidade é reconhecer isso para além do transtorno da deficiência, porque se a gente olhar para as características, inclusive para o próprio autismo, eu costumo defender que existe uma ambivalência no autismo. A gente tem as características que elas são classificadas como prejuízos, como dificuldades, mas essas dificuldades elas se relacionam aos contextos sociais, como você mesmo falou, com a questão da cultura, do idioma, do sotaque, do lugar onde a pessoa vive. Então, por exemplo, a pessoa que tem um interesse restrito por um tema, que é aquilo que a gente chama muitas vezes no autismo de hiperfoco, isso pode trazer um comprometimento muito grande para as relações sociais, para a interação com os pares. Mas, se essa pessoa estiver no contexto certo, desenvolvendo suas habilidades com essa característica, ela pode transformar isso em uma atividade de trabalho. Então, o que a gente mais tem muitas vezes dentro da sociedade é uma pessoa que se hiperespecializou em um tema e fez daquilo a sua vida. E aquilo lhe traz autonomia, lhe traz, né, uma garantia financeira. Então isso é muito importante. A gente, quando pensa nas características do autismo, a gente tem que ter essa prudência, né, de observar tanto os prejuízos individuais nesse sentido, mas também olhar o ambiente social. Essa é a leitura que a gente tem sobre deficiência ao longo das últimas décadas, né? Que não é olhar somente para os problemas, entre aspas, do indivíduo e olhar as barreiras que existem dentro da sociedade e conseguir fazer um meio termo, um diálogo em relação a isso. Ô Marcelo, quais, assim, as condições para a pessoa participar da ONG? Ela vai entrar em contato através do WhatsApp ou do Instagram. Esse WhatsApp, o número dele está lá no Instagram. Está lá no Instagram. Que é o @naiautismo. @naiautismo. Certo. A partir daí vai ser marcada uma triagem e tem a entrevista com a psicóloga, assistente social e com uma das nossas diretoras. E a gente tem lá 80% das vagas para pessoas carentes e 20% das vagas a gente tem pessoas de classe média, média baixa, que têm interesse em colocar o filho numa atividade cultural e contribuir de alguma forma. Ah, perfeito. Mais um pequenozinho intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho falando mais de autismo. De volta com o Papo Dinâmico. Hoje nós estamos falando do transtorno do espectro autista, do autismo. Aqui com o Marcelo Oliveira, da ONG NAIA, e o Thiago Abreu, jornalista, que se identifica como autista. É isso mesmo? Sim, exatamente. Meu diagnóstico faz quase 10 anos que eu recebi. Por falar em diagnóstico, existe teste para fazer diagnóstico? Então, hoje a gente tem aquilo que muitos chamam de avaliação neuropsicológica, né? E isso varia em relação às fases etárias do autismo. E aí é muito importante também de falar sobre quando diagnosticar o autismo, né? Isso, então, fala na idade, né? Em que idade fazer esse diagnóstico? Hoje a gente tem, de acordo com a literatura científica, uma previsibilidade que você consegue o diagnóstico de autismo com uma certa precisão em pelo menos crianças de 1 ano e 2 meses. E quanto mais antes o diagnóstico, melhor,
porque o ser humano ele tem uma plasticidade cerebral, né? Então, quanto mais novo, mais possibilidade de desenvolver habilidades sociais você tem. É como, por exemplo, aprender um novo idioma, uma nova língua, né? Eu tenho quase 30 anos. Aprender inglês hoje é totalmente diferente de aprender se eu tivesse 2, 3 anos, né? Criança pega muito rápido. Então, no contexto do autismo tem isso. Mas voltando à questão da avaliação, o que a gente tem geralmente hoje, principalmente no caso de um diagnóstico mais tardio, né, que não se dá nesse sentido, é uma avaliação do histórico dessa pessoa. Então, como o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, as características, essas dificuldades do autismo, elas têm que estar presentes desde a infância. Então é muito comum conversar com os pais, saber quando que essa criança começou a falar, como é que era a questão do contato visual, e aí você tem algumas características que dão pistas sobre o autismo. Por exemplo, a criança responde adequadamente como ela é chamada, porque existe uma dificuldade, um sinal que as pessoas percebem, de a criança é chamada e é como se ela fosse surda, ela não responde apropriadamente, né? Existe também um fascínio, às vezes, por certos sons, por certos estímulos, por coisas que giram. Então essas características dão uma certa pista, né, do que pode estar ocorrendo ali. E aí tem algumas escalas que podem ser utilizadas. A gente tem uma que é muito discutida hoje em dia, que é o MCHAT. Então nós temos questionários, né, em relação ao autismo. Mas o autismo, ele é um diagnóstico clínico. Isso significa que, dependendo do profissional, ele vai usar o seu procedimento de uma forma geral, é claro, se atentando a essas características do autismo, né, que são esses dois domínios. E deve depender, eu imagino, de uma série de sessões para o profissional formar uma convicção sobre se existe ou não esse autismo, sim, né? sim. Existem casos óbvios, né, que um profissional muito treinado ele pode chegar à conclusão em uma consulta, mas isso não é muito comum, na verdade, né? Sim. Isso traz até, dependendo da pessoa, uma certa insegurança e ceticismo, né? Tem gente que procura mais de um profissional para ter certeza sobre o filho. Quais seriam, assim, as características do autismo? Olha, as características do autismo, elas, claro, variam em relação à idade, né? Então a gente tem essas dificuldades de interação social e de comunicação e os comportamentos repetitivos. Dentro do ambiente, por exemplo, da escola, que é um ambiente que eu acho que, em primeiro lugar, ele é mais identificado fora do ambiente familiar, às vezes é uma dificuldade de interlocução com os colegas, é uma dificuldade para lidar, às vezes, com certos estímulos do ambiente, e essa forma de lidar com os estímulos, ela pode ser de uma forma que repele a pessoa, que às vezes ou ao mesmo tempo, ou de outra forma, faz essa pessoa se interessar muito. Então, às vezes, é um fascínio por telas, por luzes altas, por barulho. Então, a criança, a pessoa, né, que está dentro do espectro do autismo, ela pode se relacionar de uma forma muito diferente com isso. Ela pode ter os chamados comportamentos repetitivos, como eu falei, o flapping, andar na ponta dos pés. Ela pode ter certos maneirismos, né, que são muito característicos, e pode ter, em alguns casos, uma parte do autismo também deficiência intelectual associada ou alguma outra condição coexistente. Então é comum, muitas vezes, ter uma pessoa que está no espectro do autismo também tem TDAH, ou que tem alguma outra condição. E aí um profissional bem treinado que vai realmente identificar, é só autismo ou é outra condição. Como trabalhar a inclusão, né, de um profissional, de uma pessoa com o diagnóstico de autismo? Então, quando a gente fala sobre autismo, a gente está falando sobre deficiência, né? No campo da educação, a gente tem a chamada educação especial, que é o campo que vai definitivamente discutir isso no âmbito da deficiência. E a educação especial é transversal, ela entra em todos os âmbitos de uma forma geral, né? E no Brasil, nós temos várias legislações relacionadas à educação especial que falam um pouco sobre o contexto da educação em relação ao público com deficiência. Então a gente tem a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que vai falar sobre educação de pessoas com deficiência, e essas legislações, elas principalmente falam sobre a garantia da matrícula de autistas na escola regular. Então hoje autistas têm direito de estar na escola regular, recusa de matrícula de autistas é ilegal, né? Infelizmente isso ainda ocorre, principalmente em escolas privadas, no ensino público já nem tanto.
Mas a gente tem vários outros aspectos relacionados à educação que são desafiadores. Porque quando você fala de educação, você não pode garantir somente a entrada, você tem que garantir a permanência, a participação, o contexto da aprendizagem. Então o momento que a gente está na discussão hoje sobre inclusão de autistas é exatamente essa, né? Como é que você de fato ensina? Como é que você lida com uma criança autista dentro da sala de aula no contexto de crise? Como é que você, de certa forma, faz o diálogo do apoio de outros profissionais? A gente está tendo uma discussão hoje a nível nacional em relação a isso, né? O Conselho Nacional de Educação publicou um parecer, que é o parecer número 50, que vai falar um pouco sobre quais instrumentos a gente deve usar, quais são os conceitos, o que a ciência diz hoje que a gente pode utilizar para ensinar, né, no contexto do autismo, e isso está sendo discutido pelo Ministério da Educação, se esse documento vai ser homologado ou não. Então é isso que a gente está nesse ponto. Nesse momento a gente garante matrícula, mas os professores, infelizmente, não sabem muitas vezes o que fazer, não têm formação, estão sobrecarregados. Olha, isso também depende do grau, né? Porque você mesmo falou aqui que tem 3 graus aí, tem o 3º grau que é o mais... Isso. Sim, mais especial, digamos assim. Mas nesse sentido, até mesmo o nível 1, ele também traz vários desafios. Porque o aluno autista que é nível 1, ele pode se expressar por meio da fala, mas muitas vezes ele sofre bullying, muitas vezes ele tem uma dificuldade de interlocução com os colegas, muitas vezes ele pode ter uma facilidade na aprendizagem, ele pode tirar excelentes notas, mas ele tem um prejuízo social muito grande, isso interfere no próprio desenvolvimento dele dentro do ambiente escolar. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a adolescência é um momento muito crítico do ser humano. É um momento que ele se formula dentro de grupos, que ele participa, que ele reconhece outros aspectos da vida que na infância estão em segundo plano, como sexualidade, outras coisas. Isso num contexto do autismo, num diagnóstico que envolve dificuldades na comunicação e na interação social, é muito sério. Então, o profissional, o professor, mesmo quando a gente pensa, por exemplo, no autismo nível 3, que tem crise, que a criança pode chegar ao ponto, infelizmente, de muitas vezes bater a cabeça na parede por causa de uma crise, de alguma coisa, mas no autismo nível 1, você tem uma fineza dessas questões que também envolvem um desafio muito grande dos professores e eles não conseguem muitas vezes sequer identificar as necessidades daquele aluno. Então, se o professor não recebe uma formação continuada, que ele não sabe exatamente o que fazer, fica tudo na responsabilidade dele. Se ele faz alguma coisa, ele não sabe o que ele está fazendo. Se ele não faz nada, ele está sendo negligente. Então, o cenário que a gente tem hoje é muito, muito preocupante. Sim, Marcelo, lá na ONG já aconteceu casos assim, você trabalha com os autistas e trabalha de forma artística, você falou espetáculo musical e tal, mas você já teve a oportunidade de, aproveitando uma certa característica autista, potencializar isso no espetáculo, transformar essa pessoa, digamos assim, no herói, digamos assim, no extraordinário, além da normalidade, tendo em vista justamente a característica autista? Olha, você entende o que eu estou perguntando? A gente aproveita as habilidades dos autistas, mas a gente tem um zelo muito grande com essa questão de focar em habilidades. No NAIA, todos os diretores são pais de autistas. Eu tenho uma filha autista nível de suporte 3, a Luísa tem 13 anos. Quando você tem alguém que tem uma habilidade alta, invariavelmente ela vai ter dificuldade em outras áreas. Então no NAIA a gente foca no que eles não conseguem fazer e vai trabalhar e habilitar eles para transpor essas barreiras. Logicamente a gente vai aproveitar e temos autistas que têm um ouvido muito bom para a música, né? Que são perfeccionistas e que têm uma desenvoltura fora do normal, tanto para cantar quanto para tocar, mas a maior preocupação é esse autista tem amigo, né? Esse autista está conseguindo manter amigos, né? Não é só fazer, é manter também. Mas, professor, eu queria falar um pouquinho da escola também. Sim, daqui a pouquinho nós vamos falar de escola, no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então vamos fazer só um pequeno intervalo e já voltamos e vamos falar da educação do autista, daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico, estamos falando de autismo com o Marcelo Oliveira, da ONG NAIA, especialista, né, na área de autismo, e também com o autista Thiago Abreu, jornalista autista, ele se define assim, né? Então vamos perguntar ao Marcelo logo aqui, para a gente não perder tempo, porque o nosso tempo está passando correndo hoje, como devem ser as atividades para autistas, por exemplo, a educação do autista, como é que deve ser? Então, você pega uma pessoa que o eixo da dificuldade dela é a socialização. Então, tem uma parte aí da educação que milita muito por ter uma educação especial, por ter escolas especiais e separar esse autista da sociedade.
as dificuldades do autismo, elas são trabalháveis, elas são treináveis, né? Então, é primordial que o autista seja incluído no processo regular de ensino. Ele tem muito a ganhar com isso. E eu, enquanto pai, tenho a certeza de dizer que todo neurotípico que estudar com uma pessoa com deficiência vai se tornar um ser humano melhor no futuro. Peraí, o que você chama de neurotipo? Gostei dessa expressão, dessa palavra. O que é comum, né? O típico é o que é comum. É o que é típico? É o que é típico. A palavra normal, ela foi abolida da militância da pessoa com deficiência porque quem é normal, de perto ninguém é normal, quem né, é normal? professor? Neurotipo, ok, continua, por favor. E a solução para isso é investir pesado na qualificação dos profissionais que trabalham nas escolas. E aí, hoje tem-se um apego muito grande com o professor de apoio, mas não vai funcionar enquanto todos os profissionais da escola não forem capacitados e entenderem, não só de autismo, entenderem de Libras, entenderem de Braille, entenderem do trato humano, do porteiro para dentro. Todo mundo tem que entender de autismo. O que vai resolver isso é capacitação, e isso custa muito caro. O poder público é muito lento. Então, a gente entende que a gente está num processo que vai demorar para chegar no cenário ideal e que envolve, inclusive, o tratamento dos autistas extra-escola, porque jogar... Então, uma educação inclusiva, ao seu ver, então, deveria treinar todos os profissionais que trabalham na escola, desde o porteiro até a diretora, passando pelos professores, obviamente, treinar a trabalhar com autistas, mas também trabalhar com pessoas que têm problemas visuais, pessoas que têm problema de audição, né, para aprender língua de sinais, o Braille, o que mais você falou? Libras, né, para quem é surdo, Libras, Braille e sinais, para quem é cego. Linguagem de sinais. Sim. E Braille. E ainda tem o autista, para trabalhar com o autista, o que o professor tem que saber? Tem que ter esse plano de educação individualizado, que é o PEI, que muita gente acha que o PEI foi criado agora. O PEI sempre existiu, só que ninguém nunca aplicou. E o poder público se apega muito a custo. Então o poder público geralmente quer gerar número. E com os nossos filhos tem que ter profissionais capacitados, tem que ter técnica para extrair rendimento dos autistas ou de qualquer outra pessoa com deficiência. Realmente deveria ser, se bem que a educação tem melhorado no Brasil, quer dizer, melhorado os investimentos no Brasil, principalmente na educação básica, né? Houve um período aí de dificuldade e tal, mas parece que desde o ano passado se recuperou um pouco nesse sentido de investir, melhorar a remuneração dos professores e tal. Mas então é um desafio grande, pelo que você traça aí, qualificar todos os professores do Brasil para isso, porque ainda estão lutando para ensinar os professores a alfabetizar, né? Professor, eu costumo usar um comparativo simples, que sinceramente, eu sou pessimista com relação à rapidez desse processo de capacitação, porque é só olhar o cenário do cego e do surdo. É temeroso o cenário do cego e do surdo na educação, que são deficiências relativamente simples de se trabalhar, né? Então, eu imagino que daqui 20, 30 anos que a gente vai chegar num cenário ideal. Tiago, você é jornalista. Como é que foi o desafio de você concluir um curso superior sendo autista? Olha, eu te diria assim que existe uma variação muito grande em relação ao sujeito em si, o curso que ele escolhe, e eu acho que isso dá um pano perfeito para discutir sobre autismo no ensino superior. Eu particularmente, evito falar sobre o meu caso, porque o meu caso é uma exceção, ele não é a regra, né? Então eu fiz toda a minha formação na Universidade Federal de Goiás. Lá eu ingressei em jornalismo por um interesse desde a infância sobre comunicação, eu via telejornal, achava super legal, gostava muito de escrever. Então, a minha experiência dentro do curso, ela foi muito agregadora no sentido que eu tive muita aceitação dos professores, eu tinha acabado de receber o diagnóstico, eu tinha uma postura ativa de procurar a área de acessibilidade da universidade, entender o que a universidade sabia sobre autismo, o que eles poderiam discutir, porque autismo é um tema do meu interesse. Agora, essa não é a realidade de grande parte de pessoas diagnosticadas com autismo que entram na universidade. Então, às vezes, a pessoa entra na universidade já está sobrecarregada com um conjunto de dificuldades acadêmicas, né? E ela não tem, às vezes, sequer a iniciativa de pensar que dentro do ambiente universitário ela vai ter um apoio, uma inclusão. Então, a gente tem um cenário muito triste de evasão, de pessoas que demoram para concluir seus cursos ou sequer terminam. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que entrou no ano de 2015, terminou em 2018, fiz 4 anos de curso e concluí ele no prazo mínimo.
eu não conheço nenhuma pessoa na mesma universidade, na mesma época que eu estava, que fez a mesma coisa. Então isso é muito lamentável. A gente ainda não sequer sabe mensurar quantos autistas estão nas universidades brasileiras, que dirá quais são os desafios de permanência, de medir evasão, que são realidades muito desafiadoras. E aí eu continuei nesse sentido, querendo entender e fazer esse link do autismo no contexto da comunicação, que é uma área muito nova, é uma área que ainda está tentando se afirmar como campo científico, que a gente ainda não tem uma teoria geral da comunicação, e de que forma isso se relaciona com o autismo. Porque se o autismo é uma deficiência da comunicação, por que a gente não estuda autismo na comunicação? Porque a gente, quando fala sobre autismo, só pensa em saúde e educação. Então esse é o desafio que está sendo posto, né? No meu caso, desse caminho que eu estou querendo trilhar aí. Ok. Quais os cuidados que a gente deve ter com o autista, Marcelo? O maior cuidado que a gente tem que ter é tratar o autista com profissionais capacitados, né? Trabalhar as demandas do autista com técnica, extrair evolução, aproveitar esse período de elasticidade cerebral que o Thiago falou, que vai até os 7 anos, que é o período de maturação do cérebro, é o período mais fértil, é o período em que as terapias têm a maior efetividade, e levar essas terapias ao longo da vida. Eu acho que o autista, independente do nível de suporte, ele tem que ser acompanhado terapeuticamente sempre, né? Nível de suporte 3 e 2 com maiores profissionais envolvidos, e o nível de suporte 1 ele tem que ter acompanhamento psicológico para o resto da vida, porque invariavelmente todos eles têm problemas de socialização e têm impacto no emocional do indivíduo. Então, acho que a principal preocupação é terapia adequada, capacitada. Tá, sendo que terapeuta nesse caso não é necessariamente um psicólogo, como você já disse antes, né? Tem terapia musical, terapia minha filha motora. É nível de suporte 3, né? Minha filha lá na infância, ela fez fonoaudióloga, ela fez terapia ocupacional, ela fez psicomotricidade, ela fez ecoterapia, o contato com animais para o autista tem um resultado excelente. Ela fez a psicologia comportamental, ela fez a musicoterapia. O nível de suporte 3, ele tem uma série de terapias aí que tem um resultado muito bom. O suporte 3 é o nível mais, digamos, elevado, é o mais comprometido. É o mais comprometido com o menor nível de autonomia. De autismo. Tá, e todo autista gosta de música alta? Acho que você já falou isso aqui, né? Que tem uns que gostam de música baixa, né? Sim, é que a gente tem uma característica do autismo que é cada vez mais discutida, que são as questões sensoriais, né? E isso começou a ser descoberto a partir do relato das pessoas autistas, isso na década de 80. Então começou-se a convencionar que autistas eles têm uma hipersensibilidade aos estímulos do ambiente. Alguns chamam isso de hiperreatividade, que não é que a pessoa é sensível, ela reage de uma forma diferente aos estímulos do ambiente. Mas também a gente tem a hiporreatividade. Então, as pessoas autistas elas podem ser hiperreativas a algum estímulo ou pode ser hipo. Então, muitas vezes as pessoas têm aquela ideia assim, o pessoal autista está num ambiente que está muito cheio de luzes, vamos abaixar as luzes, vamos diminuir os efeitos, os sons, né, os barulhos. E às vezes a pessoa é exatamente o oposto, ou simplesmente isso não tem uma função ali, né, efetiva na pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, sobre essas questões sensoriais, a gente tem uma realidade agora nos últimos anos, que são as salas sensoriais em aeroportos, né, que é uma política que está sendo implementada, que são ambientes para a pessoa se regular, né? Existe uma dificuldade na regulação, tanto emocional quanto essa questão dos estímulos no contexto do autismo. Então é por isso, você pode encontrar autistas que não toleram certos sons, certos estímulos, e vai ter autista que vai ter a cabeça ali grudada numa caixa de som, né? Isso tipo de coisa acontece. Professor, se me permite, Marcelo, no NAIA a gente busca trabalhar essas dificuldades com os autistas e capacitar ele para conseguir conviver o máximo possível em ambientes típicos. A gente tem hoje diversas sessões de cinema adaptadas que são importantes, a gente entende que são importantes num processo de desenvolvimento, mas capacitar esse autista para, né, no menor espaço de tempo possível, ele conseguir assistir uma sessão de cinema regular, você está incluindo ele na sociedade, você está capacitando ele para conviver com seus amigos, com a sua namorada. Então, no NAIA, nos espetáculos do NAIA, são luzes comuns, iluminação comum, o som no nível normal. A gente procura capacitar os meninos para conviver em situação típica. Integrando eles na sociedade, ok. Agora, digamos que alguém queira procurar a ONG, como é que faz? Tem que ir no Instagram?
vai no Instagram, @NayaAutismo, se clicar lá no contato vai cair no WhatsApp e a gente direciona. Hoje a gente tem a triagem para quem quer conseguir se inscrever em algumas das terapias do Naya, e nós temos produção de crachá do autista. O Naya hoje está credenciado para emitir a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que é a CIPTEA, que é um documento oficial emitido pelo Estado, e a gente tem a nossa lojinha lá com os produtos de autismo. Onde funciona a ONG? Nossa sede fica dentro do Parque Areião, na Vila Ambiental, dentro do Parque Areião, no setor Pedro. Ah, ok. E o livro aqui, Thiago? Se alguém quiser o livro, o que tem que fazer para conseguir? Bom, o livro O que é Neurodiversidade, ele foi lançado por uma editora daqui de Goiânia, a Cânone Editorial, então é possível encontrar no próprio site da Cânone, quanto também é possível encontrar esse livro na internet. Então, se digitar O que é Neurodiversidade, você encontra tanto a edição física quanto digital. Também tem nas livrarias locais de Goiânia. E se a pessoa quiser comprar diretamente comigo, ela pode procurar pelo Instagram. É só procurar ali por Thiago Abreu. Meu Instagram é o Thiago Abreu, Thiago não tem H, _, quem consegue me encontrar ali. E aí eu também posso fazer o envio para todo o Brasil. Ok, o que mais nós podemos falar? Quais os cuidados nós devemos ter com o autista? Olha, eu acho que, como toda deficiência, né, eu acho que o primeiro ponto é a escuta, né? Então a gente precisa primeiro estar presente com aquela pessoa, né? Visualizar ali não só as suas dificuldades, mas também as suas habilidades. E a partir disso, então, a gente vai estabelecendo esse contato, esse vínculo e pensando no que é melhor. Então, acho que o primeiro ponto sempre é respeito e valorização das características. Ok, na verdade é uma postura que devemos ter com todo cidadão humano, né? Postura de respeito, de escuta, né? De estar junto. É o que a gente sempre recomenda aqui e que vai ao encontro de toda a nossa filosofia. Ok, infelizmente nosso tempo acabou. Thiago Abreu, muito obrigado pela presença. Boa noite. Isso. E você também, Marcelo Oliveira, obrigado pela presença. Boa noite para você. Obrigado, boa noite. Boa noite para você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço, boa noite e até a próxima.